Oh Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus grande. Mais uma vez, salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. E agradecendo mais uma vez pela oportunidade, assim como a minha esposa agradeceu a oportunidade de estarmos aqui hoje para glorificar o seu santo nome. Deixa eu só abrir aqui. Vamos glorificar aquele que merece todas as coisas, aquele que merece todo louvor, toda adoração. Porque Ele é santo, verdadeiramente santo. Oh Deus maravilhoso. Enquanto vai abrindo aqui, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do começo, o livro do início de todas as coisas, no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. A partir do versículo 24, vamos ler até o 31. Gênesis 1, 24 ao 31, que diz: E disse Deus, produz a terra almas viventes, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras, da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai, e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que se dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá frutos, eu tenho te dado, e ser-vos-ão como mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva também vão ser como alimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e glória a Deus. Senhor meu Deus, mais uma vez, oro, meu Pai, te pedindo a tua presença. Usa-me, Senhor, como um vaso nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Fala, Senhor, através de mim, e que a tua palavra possa ser engrandecida, e que entre nos nossos corações, e que possa gerar frutos, Senhor. Frutos e mais frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Costumo dizer que, um culto da família, eu costumo dizer que a Bíblia é um livro para toda a família, né? A gente vê que no Velho Testamento já começa falando da família de Adão e Eva. No Velho Testamento já termina com uma profecia de Malaquias, e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Novo Testamento já começa falando da família de Zacarias com Isabel, da família de José e Maria. E termina o Novo Testamento com uma promessa: e voltará o noivo em busca da sua noiva. Então, toda a Bíblia, o contexto da Bíblia é falando para a família, é nos capacitando, porque um dia faremos parte da família de Deus lá no céu. Porque a promessa foi dada. A promessa, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, quando chegar a consumação dos séculos, Jesus não mais estará conosco, mas é a gente que vai estar com Ele na glória. E essa é a nossa esperança, né? E a gente sabe que sobre a família são pregadas, cultos da família, várias passagens, as passagens de Salomão, lá em Salmo 127, 128, Eclesiastes 4, é pregado Provérbios 31, é pregado Cantares. A gente vê normalmente essas pregações. Quando chega no Novo Testamento, a gente vê Jesus também falando em relação à família, lá no capítulo 5 de Mateus e no capítulo 19. Quando vê Paulo, o que mais fala, mais aborda, mais doutrina em relação à família, a função de cada um, a gente vê Paulo falando lá em 1 Coríntios 7, Romanos 7, Efésios 5, Colossenses, Timóteo, Tito, e Pedro também fala alguma coisa. Então, do começo ao fim, a gente vai ver falar sobre a família. Mas todas essas passagens que a gente ouviu aqui, que a gente viu, todas têm um princípio em Gênesis. Todas têm um firmamento na criação de Deus, no propósito que Deus fez. A gente sabe que família realmente é um caso sério. Família tem problema, não existe família perfeita.
A gente vê alguns exemplos com Adão e Eva, aonde vai ter o primeiro assassinato em relação a seus filhos. Quando a gente vê em relação a Abraão, não esperou a promessa de Deus, se precipitou e teve um filho com a serva. A gente vê lá Jacó, né, com seu irmão, que se apartaram. Esaú e Jacó se apartaram. Então problemas a gente vê sempre na família. Esse negócio da Disney está mostrando um príncipe encantado. Não existe príncipe encantado. Não existe uma pessoa perfeita para mim, mas existe alguém que eu vou transformar numa pessoa perfeita comigo. Jesus nos pegou não perfeitos. Jesus, ele veio e nos pegou pecadores. Eu vim para pecadores, eu não vim para ação. Então ele nos pega assim, perfeito e vai aperfeiçoando. E assim é a família. E a família precisa ter Deus. E a família hoje sofre muitos ataques. A gente vê ataques de todo lugar, querendo desconstruir a família de Deus. E uma coisa que Paulo, Jesus, entre outros, sempre pregaram é para que a gente não olhe para o mundo. Ter cuidado com os ensinamentos do mundo. Porque muitas vezes esses ensinamentos vêm disfarçados de coisa boa. A gente acha que é bom, a gente acha que é vida, mas é morte. Tem aparência de vida, mas por dentro é morte. Então aqui falando, principalmente aqui quem for casado, e para os jovens que um dia, se Deus quiser, vai se casar, em nome de Jesus. Não diga Deus me livre, porque é uma obra de Deus, o casamento, porque Deus nos fez para estar andando dois e não um. E então, a gente vamos fazer uma leitura em relação a Gênesis. Sabemos que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis não estão na ordem da criação, como cada coisa aconteceu. Mas o capítulo 1 e o 2, eles se entrelaçam. O capítulo 1, ele faz uma ordem cronológica, resumida, como Deus foi criando cada coisa. Mas quando chega no capítulo 2, ele volta ao capítulo 1 com uma forma mais detalhada de alguns aspectos, algumas coisas que não foi abordado no 1, mas o 2 vai abordar. Então, vamos tentar colocar aqui um pouco na ordem, como foi a criação, e aprender algumas coisas que Deus colocou lá no Éden. Algumas palavras-chave, né? Se possível, puderem acompanhar. Gênesis, no capítulo 2, o versículo 15, vai dizer. Gênesis 2,15 diz: E tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e para guardar. Princípio do trabalho. O trabalho não veio por causa do pecado. Não, isso é um mito. Dizer que o trabalho veio por causa do pecado é uma enganação. Deus criou o trabalho. Deus, ele determinou o trabalho para o homem. E a gente vê também lá em 1 Timóteo 5,8 que diz: Mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Aqui a gente vê a prioridade do trabalho, cuidar da nossa família, o mantimento da família. No Salmo 128 vai dizer que bem-aventurado o homem que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do suor da sua testa comerás e feliz serás, e tudo irá bem. Então o trabalho foi criado por Deus para a família. É a provisão de Deus para nós. Deus não vai fazer cair do céu com um prato de comida ali no nosso copo sem a gente fazer nada, não vai. Né? Tem muitas vezes situações que a gente canta, músicas que a gente canta, louva, mas está mentindo. Como? Eu quero trabalhar para meu Senhor, mas está balançando na rede ali, não faz nada. Ou seja, canta a música, mas está mentindo, não faz nada. Muitas vezes a gente faz isso, né? Então o trabalho é obra de Deus. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim, dela comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que comer dela, certamente morrerá. E Deus ordenou ao homem. Nesse momento a gente vê os mandamentos dados ao homem. Nesse momento Eva não existia ainda. Então todo o ensinamento, os animais, o trabalho, tudo que era necessário na terra, Deus passou para o homem. É por isso que mesmo Eva, tendo comido a maçã, olha a conversa feia. Tendo comido o fruto, o pecado é do homem. Quem pecou foi Adão. Por quê? Porque ele não cumpriu com o que era para ser feito. Passar aquilo que Deus ensinou a ele, passar para a mulher. Mesmo sendo a mulher que comeu do fruto, mas o pecado é considerado de Adão. Quem pecou foi o homem. E a gente vê aqui em 1 Coríntios 11:3 que diz: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça de toda mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo ele o próprio salvador do corpo. Princípio do casamento. Tudo que Deus cria tem um propósito.
Deus não criou nada para dizer assim, não, vamos ver como que é que vai dar. Nada. Tudo que Deus criou tem um propósito. E aqui ele compara Cristo ao marido e compara a mulher à igreja. Cristo ao marido que ensina, que cuida, que protege. E a mulher comparada à igreja, imaculada, sem mancha, irrepreensível. Então, aqui a gente vê o princípio da comparação. E muitas das coisas Cristo compara com as coisas do mundo. As coisas do céu com as coisas do mundo. Né? Vamos mais adiante. No versículo 20. Aqui a gente está lendo para entender que uma ordem cronológica de como foi criado. No 20. Gênesis 2:20. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava a adjuntora idônea. E disse o Senhor, no 18 agora, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fale-eis uma adjuntora que lhe seja idônea. Adjuntora. A gente vê muitos entendendo essa palavra adjuntora como uma empregada. Que não é isso. A mesma palavra hebraica aqui para adjuntora é a mesma usada em grego para consolador. Então, a mesma função que o Espírito Santo tem na igreja, a mulher tem na família. O cuidar, o ensinar, o educar. Porque é a mulher que vai ter o contato com os filhos ali. Os filhos vão se espelhar mais na mulher. É por isso uma mulher, uma igreja imaculada. A mulher vai passar isso para os filhos. Então, se for analisar a situação em relação à criação, né, tem uns que soltam uma certa piadinha e diz que antes de uma grande obra de arte, antes de iniciar uma grande obra de arte, Deus primeiro fez o rascunho, mostrando a prioridade da mulher, mostrando a necessidade da mulher. A mulher não é empregada. A mulher, ela anda lado a lado com o homem. Ela não pode ser menosprezada. Cada um tem a sua função. O marido tem a sua função, a mulher tem a sua função. Os filhos também têm as suas funções dentro de casa. Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que um. Melhor porque melhor é a paga no seu trabalho. Melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda, o outro levanta. E no mundo que a gente vive hoje, onde desemprego, principalmente para homens, é grande, quem vai suprir necessidades dentro de casa em relação à alimentação, muitas vezes é a mulher. A gente desce aqui na rua São Pedro, olha as lojas de um lado a outro, vê mais mulher trabalhando, não é? Ou seja... Ela trabalha na loja aqui? Tem quantos homens lá aqui? Só o patrão. Só o patrão. Ou seja, a gente vê aqui a prioridade, a função da mulher, que muitas vezes vai suprir, vai ter esse apoio dentro de casa também. Está entendendo? Então, tanto homem quanto mulher merece respeito, porque são iguais diante de Deus, mas cada um diferente com as suas funções. Certo? Ninguém menosprezando ninguém. 1 Coríntios 11:11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão. Nem o homem vive sem a mulher, e nem a mulher vive sem o homem. O que é que o mundo está ensinando? O mundo está ensinando, as feministas, precisando de homem não. A gente resolve tudo. Tudo que precisar ser feito, a gente sabe fazer. E a gente ainda faz melhor do que os homens. Mas quando querem ter um filho, eles sabem adotar. Por que não vai fazer com a namorada? Não faz. 2 gays, por que não vão fazer? Não faz. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Aqui a gente vê o princípio de Deus em relação à família. Certo? No 21. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. E este adormeceu e tomou-lhe então uma das costelas. E colocou carne em seu lugar. No 22. E da costela que o Senhor lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Costela. A gente sabe que a costela fica do lado e no meio do corpo. Por que é que Deus não tirou uma parte da cabeça, ou do pé, ou nas costas, do peito? Princípio aí do companheirismo. Como eu disse, tudo que Deus faz tem um motivo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Se você está esperando um propósito, um motivo na tua vida e ainda não foi respondida, dê glória a Deus, porque Deus está preparando o melhor. Aleluia, glória a Deus. Não desista. Se Deus está dizendo não, 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 até o não de Deus é uma resposta. Porque Ele está preparando um sim que tu nunca viu. Um sim que tu nunca viu na vida. Porque grandes coisas vêm para aqueles que buscam a Deus e o adoram verdadeiramente. Então tudo depende de Deus. Deus não faz nada em vão. Então a costela, a gente vê aí um exemplo, Salmo 128:3. E a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Não na frente da casa, atrás da casa, em cima da casa, do lado da casa. Mulher e homem andando lado a lado. Ninguém sendo melhor do que ninguém.
mas andando lado a lado, certo? Para que dê certo. E é interessante no 22 que diz: e depois que o homem formou a mulher, trouxe-a, depois que Deus formou a mulher, trouxe ao homem. A gente vê aqui a primeira cerimônia de casamento. Normalmente é o pai que traz a noiva até o altar. Ou, quando não tem o pai, né, um conhecido. E aqui, realmente foi o pai que trouxe a mulher para Adão. Ou seja, o primeiro casamento instituído por Deus. Como é que a pessoa pode dizer que o casamento hoje é uma instituição falida? É defasado? Como é que alguém pode dizer que Deus me livre por casar agora? Não, tenho muito o que aproveitar. É interessante que no judaísmo, o casamento era com 15, 14, 16 anos. Já começava cedo. O noivado era de nascimento. Já nascia noivo. Um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo. A menina já nascia pretendida para o rapaz. É por isso que quando a gente vê lá falando sobre Maria e José, eles se tratam já como marido e mulher. E ela, minha esposa, ou seja, não estava nem morando junto ainda, mas já era dado como marido e mulher. E hoje a gente acha que o casamento, a família, é algo que saiu de moda. Muitos, eu digo isso, o mundo saiu de moda. E essa situação está entrando dentro da igreja. Infelizmente, muitos crentes estão pensando do mesmo jeito. Ninguém é sozinho, né? Versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui a gente vê que realmente é literal. Realmente eles estavam nus. O pecado não tinha entrado ainda, eles estavam nus. Mas aqui a gente pode tirar um ensinamento. Vamos usar esse nu de forma espiritual. Ou seja, não tem nenhuma barreira entre o casal. Ele sempre, na verdade, não tem nada a esconder. E é isso o casamento. Nada a esconder. Tudo eu revelo para o meu marido, tudo eu revelo para a minha mulher. Não vou esconder nada. Tem esse negócio, não, tem coisas que se eu contar para ele, contar para ela, a reação não vai ser boa. Aí já entra a parte do outro, aprender a ouvir. Se tem algo a contar, algo a falar, é porque você está fazendo assim, isso me incomoda, isso não dá certo. Você não era assim, mudou. Se deixar rolar, deixar ir, piora. Uma bola de neve. Então, espiritualmente aí tirando todas as barreiras que cobrem a verdade entre os dois. É falar a verdade, é ser sincero. Tá entendendo? Então, casamento, a família, é isso. Aqui falando da família, casamento é isso. É falando, é sendo sincero. Certo? 25. 23 diz: então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Unidade. Muitos casamentos têm uma separação interna. Eu trabalho, esse dinheiro aqui é meu. Normalmente a mulher diz isso. Eu trabalho, esse dinheiro aqui é meu. Você trabalha, esse dinheiro aqui é nosso. A gente vê muito isso. Mas isso vem de filmes e séries. Pode olhar que filmes e séries é desse jeito. Tem essa divisão. Mas no padrão de Deus não é assim não. É uma só carne. O que é meu é seu. O que é dos dois é nosso e acabou. Não tem esse negócio de divisão. Esse celular aqui é teu, Jefferson? Vai no cara? Não, é dos dois. Eu uso ele, mas é dos dois. Ela pode mexer, pode olhar, pode ver o que quiser aqui. Não tem nada a esconder. Somos nus espiritualmente em relação a isso. Não tem nada a esconder. Uma só carne. Porque quando a gente foge desse padrão, do padrão que Deus criou, pode crer, tudo dá errado. Começa a dar tudo errado. E quando começa a dar tudo errado, pode chamar para orar, botar Deus no negócio ali para resolver. Porque se não voltar a ser como era antes, vai ser pior. E diz um estudo aí que o índice, o censo de divórcio entre os evangélicos está praticamente igual aos do mundo. Aonde era para nós se segurar, manter o casamento, buscar sabedoria para poder não desconstruir a família que Deus construiu para nós, a gente está se igualando ao mundo. Não, vamos se juntar ali, vamos ver se dá certo. Se der certo, separa. Vai separar 5 anos depois, já com filho, já com muita conta para pagar. Não deu certo, vamos separar. Não. Casamento é uma instituição de Deus. Deus que fez o casamento. Satanás é que fez o divórcio, mas Deus fez o casamento. O casamento é obra de Deus. É o princípio da criação de Deus. O casamento é antes de qualquer coisa. É antes da sociedade, é antes da igreja, é antes dos mandamentos, da lei, é antes de tudo. A família é antes de todas as coisas. Porque há um princípio aí.
fazermos parte também da família de Deus. E Ele está nos capacitando. E se a gente não se capacitar, a gente não se enquadrar no que Deus colocou para que a gente pudesse fazer, a gente não vai morar com Ele. Ele não quer. Ele não quer. Tem que estar no padrão. Gênesis capítulo 1, 27. E criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e homem os criou. Foi? Não, né? E criou Deus, mulher e mulher os criou. Foi? Não, né? Vamos tentar de novo. E criou Deus, homem e menina. Uma criança. Foi? Menino e mulher. Não. Homem e mulher. Adultos, maduros emocionais, maduros fisicamente, capazes de suportar o que havia de vir. Porque o casamento é uma batalha. Só que essa batalha não é travada entre o casal, é travada contra o mundo. Porque é o mundo que vai estar tentando separar. É uma batalha que é somente maduros. Pessoas maduras podem suportar. E a gente vê em relação a uma batalha que havia de enfrentar, 1 Reis, capítulo 2, quando Davi estava ensinando ao seu filho do que havia de vir, uma grande responsabilidade, ele diz o quê? Esforça-te e seja homem. Se for moleque, dá certo não. Se for moleque, vai dar errado. Se agir com molecagem, se agir com criancice, com brincadeira, vai cair. Não dá certo. É por isso que Deus fez homens e mulheres para se relacionar. Negócio do mundo, homem com homem, mulher com mulher, homem, agora estão querendo um negócio de ideologia de gênero, opção sexual, ou seja, um homem pode ser pedófilo e não acontece mais nada porque é a opção dele. Estão querendo colocar essa lei aí. É abençoado por Deus, olha. Olha aí, tá vendo? Deus está... Tem uma pastora que abriu uma igreja para ela mesma, porque ela disse que mulher com mulher também fica permitido. Uma igreja, é a perversão da verdade. E eles vão pregar a verdade, eles vão pregar a mentira com aparência de verdade. Olha o que aconteceu com Jesus, a tentação do deserto. Satanás disse alguma mentira para Jesus? Não disse nenhuma mentira. Tudo que ele disse está na Bíblia. A diferença é que ele distorcia. Vai, pula-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem em teu nome para que te proteja, que teus pés não tropecem em nenhuma pedra. Ele esqueceu de uma parte. E para todos aqueles que adoram a Deus e obedecem. Se eu não obedeço a Deus, eu pulo. Mas Jesus também bate de frente. E também está escrito. Também está escrito. Então, como é que a gente vai contra o pecado? Bíblia. Se a gente não tem isso daqui como uma forma de vida para nós, a gente cai espiritualmente, a gente cai emocionalmente, a gente cai fisicamente. Nada dá certo se a gente não tem a Bíblia como a base. É interessante que a Bíblia, irmãos, ensina tudo. Tudo que você quiser saber do normal, da vida social, ela ensina. Tem até uma passagem lá que até achava que era comédia, o irmão Vitor falando, achava que era ele brincando, mas é verdade. Até a forma de ir no banheiro a Bíblia ensina. Lá em Deuteronômio, ó, você vai, cava um buraco, ajeita ali, longe da cidade, para não ficar lá ninguém pisar, ajeita, cava, tampa e vai embora. Até a forma de ir no banheiro. Coisas simples, higiene pessoal, a Bíblia ensina. Tudo ela ensina. Basta a gente se dedicar a ela. Buscar. A gente vê aqui um exemplo, Esdras 7:10. Preparei o meu coração para receber a palavra de Deus. Estudei e coloquei em prática. E comecei a ensinar. Prepara o coração, estuda, coloca em prática e ensina. E um versículo só resumiu o plano de Deus para nós. Gênesis 2:24 diz: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á às suas mulheres. É isso? E unir-se-á a sua mulher. Uma só mulher, um só homem. Foi isso que Deus determinou. Primeiro propósito desse versículo: deixará o homem, deixará a mulher, seus pais. A partir desse momento que o homem e a mulher deixam seus pais, ele está formando uma nova família com a sua mulher. Ali é uma família, em primeiro grau. A família de segundo grau, que a Bíblia chama de parentela, agora é segundo plano. E tem ainda a família de terceiro grau, que gosta de causar ainda muito problema, que é os agregados ali, primos, tios e tudo mais. Ou seja, deixa longe.
Quando eu digo deixa longe, segundo plano, eu estou dizendo, não permita que se metam no casamento. Porque o casamento é você, no caso, o marido e a mulher. Quando alguém de fora vai se envolver, pode ter certeza que o problema começa a surgir. Né? O problema começa a surgir. Então aí tem que ter muita sabedoria para poder se sair e não ouvir. Ah, faz assim e tal, desse jeito não dá certo não tal. Aí vai fazer, o marido não gosta, a mulher não gosta. Acaba brigando. Então é por isso que Deus determina, sai. Abraão, tu tem um plano, Abraão. Eu tenho um plano, Abraão, na tua vida. Eu tenho um propósito grande na tua vida. Tu vai ser o pai de uma grande nação. Mas tem um porém. Sai da tua terra, que não é tua. É do teu pai. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas tem que ir. Porque se ficar... E ele ainda tentou levar o pai dele. E na primeira viagem, na primeira chegada, o pai dele morre. Eu não disse que era para sair? Tu levou por quê? Morreu. Não era para levar. Era para o bichinho ainda ter vivido mais um pouquinho e deixado ele lá. Mas morreu. Desobedeceu, morreu. Então tem o propósito. E uniciar a sua mulher. Como eu disse, uma só carne. Gênesis 12:1 falou de Abraão. Gênesis capítulo 1, 28. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai. Casamento é a bênção de Deus. Quando a gente se casa no propósito de Deus, Deus abençoa. Agora imagine um namoro, que já é conturbado. Briga todo dia. Vai casar por quê? Não, é para ver se melhora. Não, melhora não. Já está conturbado desde o namoro, que o namoro ele serve para conhecer o outro. É interessante que esse negócio de namoro, o namoro de hoje, não tem nem 100 anos. Antes disso, é aquele conhecido namoro de cadeirinha. O senhor deve lembrar. Namoro de cadeirinha, ia lá cortejar a mulher, dar um presentinho, rosas, flores e tal, mas ninguém chegava perto de ninguém. Não, mas eu não vou ficar não. Mas eu presenteei uma vez, a mãe da menina botava o cano, ele sentava no meio, o rapaz de lá dentro. Aí, as práticas antigas, as práticas antigas. Então esse casamento, esse relacionamento, namorado ficar sozinho em casa, os pais saírem, isso não existe não. E essa prática não é para ser dentro da igreja não, porque causa muito problema. E Paulo vai falar disso lá em 1 Coríntios 7, que ele fala do abrasar. O abrasar aqui é quando começar ao fogo subir. Antes desse fogo, de se esquentar, namorar, antes se casa. Poxa, eu vou ver a pessoa, já vou chegar e casar. É por isso que tem o conhecer antes. Não, já estou namorando há 3, 5, 7, 10 anos. E não casou? Não dá certo não. Para dar certo, tem que ter muito coração. Porque 10 anos de namoro e a pessoa não casou, vai ser complicado. Foi? Mas foi desse jeito? Era conturbado? Não. Briga todo dia no namoro? Com o candeeiro no meio. E a mulher a filha do candeeiro ficou com raiva. Se o candeeiro está apagado, o carro brigava ela. Quando ela comprou a lanterna, tudo está apagado. Ela casou e hoje está com raiva do motivo. Mas glória a Deus que deu certo. É quantos anos de casado? 30 anos de casado, para a glória de Deus. Isso é o que a gente espera entre nós, principalmente aos jovens. Tribulação tem, tribulação sempre vai ter. Mas o que foi que Jesus disse? Me coloque no meio dessa tribulação, porque eu alivio as suas cargas. Não coloco em você uma cruz maior do que você possa carregar. Não. Jesus estando à frente, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês e decorem isso. Casamento ele é A3, não é A2. Se for A2 dá errado. Ele é A3. É o marido, é a mulher e é Jesus no meio. Por que Jesus está no meio? É separando? Não, é juntando. É uma cola que coloca no meio do casal e a prega. Jesus é essa cola. Se não tiver Jesus, dá errado. E tem muitos que tiram Jesus e botam Satanás no meio. Aí ele gosta lá. Aí ele vai fazer o que quer. Não. Tem casamento que quando bota o Satanás no meio, Satanás ele não possui a pessoa não. É a pessoa que possui Satanás. Tão ruim que o casamento vai ser. Cadê 8 meses que já não está colado? 8 meses. Irmão, eu namorei 3 anos, fui na casa da moça 3 vezes. 3 vezes. 3 anos de namoro, 3 vezes. Cheguei na casa dela, falei namoro, fui embora. Vim pedir e fui embora. Voltei para casar. Olha. Estou com 55 anos de casado. 55 anos de casado com a mesma mulher. Os exemplos de casamento melhor. Já casei 4 vezes com ela. 4 vezes com a mesma mulher.
É um homem corajoso, né? Não? Mas é um homem abençoado. Porque para passar 50 anos com a mesma pessoa só tendo Deus, se não tiver... Oi? Ela é filha desse moço aí. Yeah. A tia dele. A tia. Glória a Deus. Glória. Os maiores exemplos de casamento a gente vê antigamente. E os melhores exemplos de casamento a gente vê na Bíblia. Casamentos que Deus abençoa. E Salmos 127, 3 e 5, para a gente começar aqui a finalizar essa pregação para a família, que é mais um ensino, né? Salmo 127, 3 e 5 diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. A bênção de ter filhos no plural. Filhos. A gente sabe que filho ele dá trabalho. Dá trabalho. Mas tem que entender que um dia é nós que vamos dar trabalho a eles. E se a gente não tiver, vamos dar trabalho a quem? Quem é que vai cuidar da gente? Estranhos. Casas de repousos. Às vezes nem isso, fica morando sozinho dentro de uma casa. Eu conheço alguns. Não tem filhos, não tem família. Então filho é herança de Deus. É algo que Deus lhe deu. Deus está dizendo assim, ó, herança de Deus toma, o filho é teu. Cuida dele porque é meu. Toma que o filho é teu. Cuida dele porque é meu. É herança de Deus. Deus só está nos emprestando. Ele vai pegar de volta. Quando ele quiser. Então, um filho, vou ter só um, tá bom demais. E se esse um for embora, se casar e tal, for para longe, vai ficar só. Então, é filhos. E a gente vê que antigamente era 10, 15, 20 filhos que um casal tinha e ninguém passava necessidade, ninguém morria de fome, não. Tudinho vivia. Se fosse morrer alguma coisa, era por conta da situação médica antigamente, que era mais precária. Mas, com a glória de Deus, está aí. E 31, versículo 31, Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus não faz nada que seja ruim. Tudo que Deus faz é bom. Agora depende de nós enxergar o bom que Deus nos dá. Porque até o mal que acontece na nossa vida, a gente deve glorificar a Deus e tirar o bom dali. Porque Paulo diz, todas as coisas contribuem, todas. Não é só as boas, não é mais uma. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Tudo contribui. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Amém. Glória. Glórias a Deus. Aleluia.